Tá claro? Bom, em João, capítulo 2, nós vemos aqui que esses galhos que são tirados, eles podem ser de dois tipos. Em João capítulo 2 fala de um tipo específico, que é aquele que é retirado. E por favor, quando eu uso a expressão retirado, não entenda que Deus pega a pessoa e enxota da sua casa. Deus não faz isso. Mas normalmente esses galhos, quando são retirados, eles mesmos fazem a escolha de se afastar de Deus e da sua família. Você entendeu? Eles escolhem se afastar de Deus e da sua família. O primeiro tipo é aqueles que escolhem, é uma saída escolhida, é uma saída praticada, porque tem gente que pensa, mas não vai. Aqui eu estou falando daquele que escolhe sair, que pratica o que desejou fazer, e é uma escolha definitiva, nunca mais volta. Nunca mais. Ou eu conheço algumas pessoas assim, que estavam na casa de Deus, que tinham experiências com Deus, que tinham um envolvimento com Deus, mas que saíram e nunca mais voltaram. E querido, eu vou te falar uma coisa. Você que de fato tem uma aliança com Deus, nunca queira perdê-la, pois quem se afasta geralmente diz: pastor, é muito difícil voltar. A pessoa diz: eu tenho vontade de ir para a igreja às vezes, eu estou às vezes fazendo as coisas e eu sei e reconheço que não são coisas boas, mas eu não consigo mais parar. É como se aquilo já me dominasse, é como se aquilo tivesse um poder sobre mim e eu não consigo mais fazer o certo. Está claro isso, irmãos? Diz aqui, primeira epístola de João, não é o evangelho, é a carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 2, verso 18 e 19, assim: filhinhos, é já o quê? A última hora. E como ouvistes que vem o quê? O anticristo, também agora, atenção a isso, muitos se tornaram anticristos, contrários a Cristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Vocês já ouviram que vai vir o anticristo, que é a figura encarnada de Satanás. Vai vir. Mas João diz, só que também agora muitos se tornaram anticristos, contrários a Cristo. Verso 19. Isso é muito sério. Verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Atenção a isso. Eu sei que muitos pregadores, muitos líderes até, usam esse texto para falar de pessoas que estavam congregando numa igreja e vão para outra. Não, isso não tem nada a ver, não. João não está falando de uma pessoa que continua no cristianismo, continua servindo a Deus, mas em outra igreja. Não é disso. Ele está falando de gente que abandonou a fé, que apostatou da fé, que se tornou contrário às coisas de Deus, que negam tudo aquilo que é de Deus. Está claro? Ele diz, eles estavam no meio da gente,
no meio do povo de Deus. E saíram. Mas por que saíram? Disse João. Porque eles não eram de nós. Eles estavam, mas não eram. Está me entendendo? Não confunda isso com joio. O joio é aquele crente chibata que nunca vai embora. Pelo contrário, ele se agarra com trigo. E se arrancar ele, o trigo vai junto, disse Jesus. Não é esse. É aquele que de fato vai e abraça o sistema mundano. E que se torna contrário à fé. Se torna contrário aos princípios da fé e da palavra de Deus. Entende? Não confunda estes com aqueles que vivem no pecado, mas têm temor a Deus. Existem esses. Eles sabem que estão errados. Eles reconhecem os próprios erros. Eles não conseguem encontrar forças para mudar. Eles não conseguem chegar até a conversão por algum motivo, por alguma razão. Mas eles sabem que é a verdade. Eles não têm coragem de blasfemar contra o Deus de Israel, contra a palavra de Deus. Não são esses que eu estou falando. Está claro de que eu estou falando? Daqueles que se tornam inimigos da fé, disse João. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Amém? Mas nós temos uma segunda classe dos que são arrancados. É aquele que a sua saída também é escolhida, ela também é praticada, mas tem um diferencial: eles se arrependem e voltam. Oh, irmãos, quantos nós já vimos isso? Que por algum motivo foram seduzidos por tudo aquilo que o mundo, e quando eu digo mundo, eu estou falando do planeta Terra, não. Quando eu digo mundo, estou falando do sistema maligno que Satanás implantou nesse mundo. Está claro? Do que eu estou falando? Do sistema maligno, do sistema mundano. Eles vão e são seduzidos, mas depois chega para eles a consciência de que estão errados e se arrependem e voltam. Então nem todos os que vão ficam por lá. Alguns conseguem retornar. Isso é uma coisa que está na Bíblia. Lucas capítulo 15, falando a respeito da parábola do filho pródigo, e a palavra pródigo significa desperdiçador, tá? Bom que você guarde isso. Verso 17 ao 19, que diz: o rapaz estava lá, você lembra? No meio dos porcos, todo melado de lama, né? Com fome, na miséria completa, com vontade de comer a comida do porco que não era permitido. Eu sempre preciso fazer esse alerta, irmãos. Quando a pessoa chega a ter inveja de porcos, que situação, que situação. E porcos aqui, entenda do jeito que você for revelado por Deus. E tornando em si, diz: quantos jornaleiros no caso trabalhadores, diaristas, né, empregados, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, estou morrendo de fome, me acabando de fome. Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19: e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Então a Bíblia é clara, Jesus deixou isso claro. É possível alguém estar lá, alguém que saiu do nosso meio, foi para lá, e chegando lá perceber: não é aqui meu lugar, não é aqui o que eu busquei, o que eu queria, não encontro aqui, já perdi tudo que era meu, tudo aquilo que era de honra para mim, eu perdi, mas eu não quero ficar aqui está errado, aqui está tudo errado. Eu quero ser feliz, eu quero estar bem. E lá no meu pai, até os trabalhadores vivem bem, os empregados vivem bem, e eu aqui morrendo de fome. Eu acho muito bacana, porque muitas pessoas que vão na nossa casa dizem: poxa, pastor, que casa de paz, me sinto tão bem aqui. Pois é,
Mas é isso que Deus quer para todos nós. Para todos nós. Amém? Uma vida de paz. Não significa ausência de problemas. Não interprete errado. Qualquer pessoa, mesmo as mais consagradas a Deus, nessa vida passarão por problemas. Todos nós passaremos, sem exceção. Mas há uma paz em nós, conquistada, que diz a Bíblia, vai além do entendimento. Porque nós estamos bem. Porque estamos bem conosco e com Deus. Amém?